Sejam bem-vindos à Semana da Reflexoterapia Transforma. E para quem ainda não me conhece, eu sou Patrícia Gervasoni, idealizadora do método Peço que Falo. E aqui eu vou te explicar como descobrir e tratar a origem emocional das doenças do seu paciente e ter resultados logo na primeira sessão. Imagine você poder entender o sentimento, comportamento do seu paciente mesmo antes dele te explicar ou mesmo antes dele abrir a boca, e muitas vezes nem ele mesmo sabe quais são os motivos emocionais ou dores que o levou até você. Imagine saber a causa da patologia instalada ou que vai se instalar. Saber o ano que ocorreu um trauma naquele paciente, naquela pessoa e que o levou a ter uma doença. Inclusive, esse trauma pode ser detectado até enquanto ainda ele estava na barriga da mãe. Então imagine terapeuta ter em suas mãos uma ferramenta para tratar a causa dessa doença de forma assertiva, com resultados imediatos. Se você pudesse fazer tudo isso logo na primeira sessão, em seu consultório, sem equipamentos, sem medicamentos, usando o seu próprio conhecimento, parece muito bom para ser verdade. E posso te dizer que em apenas 1 hora de sessão você consegue detectar, avaliar e passar toda essa informação para o seu paciente, o que nos tratamentos convencionais pode demorar dias, meses, às vezes até anos. E mesmo você que ainda não é terapeuta, também não é profissional da área da saúde, mas tem vontade de ser, quer ser um terapeuta, fica comigo que você vai entender como se transformar num terapeuta faixa preta. E você pode achar que é muito bom para ser verdade, mas eu vou te mostrar esses resultados. Ele tem hoje 62 anos e há 30 anos ele sofreu um acidente com uma sacaria. Ele trabalhava de saqueiro e uma carga de sacos caiu sobre ele e ele fraturou a lombar. Rivotril não dormia mais, morfina não tirava dor. Ele não tinha mais o que fazer. As pernas dele ele ainda anda, mas com apoio. Ele é muito esforçado, ele trabalha catando reciclável para ajudar nas finanças. E eu comecei a atender. Por incrível que pareça, a primeira sessão que eu atendi, ele disse que foi a primeira vez que ele dormiu sem Rivotril. Eu atendi uma cliente que estava travada, e que aí eu conversei com ela, né? E foi muito legal a sessão. E depois disso, no próximo dia, eu fui para a academia e ela estava lá. E ela disse para mim assim: Ingrid, foi a melhor coisa que eu fiz para mim. E hoje eu vejo ela bem, conseguindo lidar melhor com o estresse, conseguindo se respeitar, colocando limites, não aceitando culpa que não é dela. E comecei numa clínica odontológica a fazer esse tratamento com eles para bruxismo. E uma delas me deixou bastante encantada, que ela, além do bruxismo, ela também tem epilepsia. E aí ela tinha essa dificuldade de dormir, rolava na cama a noite inteira, rangia os dentes, já tinha até quebrado o dente já de ranger. E não teve mais. E aí a mãe, um dia, me mandou um áudio feliz da vida, falou: Aline, o que você fez? Você trocou minha filha, não é mais a mesma. O que você fez com a minha filha? Porque a menina não teimava mais, saía na rua de mão dada, não tinha correria, não tinha briga, a menina obedecia. Então eu tô encantada. E aí essa mesma menina, por causa da epilepsia, ela tinha uma certa dificuldade em coordenação fina. Ela tinha um pouco de dificuldade nesse sentido. E aí com o tratamento, com uma sessão depois que a mãe me falou isso, a mãe me mandou um desenho depois na outra semana, da diferença que tinha sido o mesmo desenho que ela tinha feito, só na casa, com a mãe ajudando, e ela fez na escola depois sozinha, aí já estava colorido, o desenho já estava com risco mais definido. A Aline, deu muita diferença de uma semana para outra. Então eu estou encantada com o resultado dessas crianças, são demais da conta, uma coisa inacreditável de tão bom que é. E para eu continuar falando sobre a técnica da reflexoterapia, é necessário eu mostrar primeiro para vocês a minha história, como que essa técnica transformou a minha vida e me levou a um outro patamar, que é de terapeuta faixa preta.
A Reflexo entrou na minha vida de um jeito tão inesperado. E eu passei por um médico que ele me disse que o que eu estava sentindo era síndrome de pânico. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. Hoje a gente escuta falar de síndrome de pânico, mas há quase 30 anos atrás, por volta de 28 anos, ninguém falava disso. Ninguém sabia o que era isso. No máximo, assim como eu ouvi dentro do meu trabalho, que aquilo era uma frescura e que passaria. Porque ninguém me compreendia. E foi assim. Eu fui levando cada ano da minha vida numa sobrevivência. E por causa disso se instalou a depressão. Porque depressão e pânico praticamente se caminham juntas. Porque o pânico te deixa numa prisão sem grades. E aí vem a depressão. Eu não tinha mais motivos. Eu não tinha alegria. A única coisa que me motivava ainda eram meus 2 filhos. E eu tentava fazer de tudo para que eles não percebessem como eu me sentia. Até que um dia, a minha mãe, muito preocupada, que a mãe percebe, né? Ela sempre entendeu que eu não voltava a ser aquela Patrícia. Ela chegou para mim, toda contente, e falou: filha, eu descobri uma técnica que me contaram, que se pegar no pé, tira você desse jeito aí que você fica. Falei: mãe, pegar no pé? O que o pé tem a ver com isso, mãe? Ela falou: não, me falaram. E minha mãe era uma mulher lógica, uma mulher inteligente. E com mãe não se discute. Falei: tá bom, mãe. Ela marcou uma consulta e eu fui, porque ela mandou. E aí eu sentei, ela começou a pegar pontos no meu pé e falar que eu já tinha perdido a alegria, que estava difícil as coisas e que eu tinha um problema de estômago, porque a princípio eu só falei para ela que eu tinha problema de estômago. E por que eu falava que eu tinha problema de estômago só? Porque eu tinha vergonha. Eu já tinha vergonha de falar que eu me sentia tão mal. Porque era como se as pessoas olhassem para mim e falassem que eu era ingrata. Como é que você pode ficar desse jeito se sua vida não é tão ruim assim? Ela terminou a sessão da reflexoterapia, eu fui embora para minha casa. E para minha surpresa, aquela noite, eu dormi bem. Porque se uma coisa que também foi levada com tudo isso, era o dormir bem. Eu já não dormia há muitos anos bem. E no outro dia, eu acordei melhor. Eu fiquei maravilhada com aquilo, eu ficava, meu Deus, como é que pegar no pé pode resolver um negócio desse? Não faz sentido isso. E eu fui lá de novo, lógico, eu queria mais para ver o que é que ela estava fazendo no meu pé. E ela pegava os pontos, estimulava. Eu não tomava café há muitos anos, porque eu achava que o café era um grande problema. Passei a tomar café. Eu tinha cólica menstrual, não tive mais cólica menstrual. E eu comecei a ver alegria. Eu lembro a primeira vez que eu consegui andar de metrô sozinha, uma vez que eu precisei ir a São Paulo, jamais eu andava de metrô sozinha. Mas muito marcante foi um dia que a minha filha de 5 anos chegou para mim e falou: mãe, como você tá bem, como você é legal. Eu fiquei olhando para ela: como assim, filha? Você era tão triste. Eu achava que eu tinha disfarçado o suficiente para minha filha de 5 anos não saber o que era que eu estava sentindo. Mas ela sabia. E a gratidão que eu tinha de poder estar bem e dar para ela a mãe que ela merecia. E foi assim que a Reflexo entrou na minha vida. E eu fiquei maravilhada. E eu quis estudar aquilo, entender aquilo, porque eu tinha que ajudar cada Patrícia em cada lugar que ela tivesse, para que saísse daquela situação que eu estava. E isso se tornou missão de vida. Foram muitas pessoas atendidas no consultório, foram muitas transformações de vida. E eu pensava como que eu poderia levar
mais. Muitas pessoas que chegam no nosso consultório, elas chegam desacreditadas já. Elas já tentaram de tudo e não teve mais resultado. E aí ouve falar, já nem acredita mais e vai lá. E dá o pé pra gente. E ali começa uma transformação. Porque é mais do que pegar um ponto. É uma junção de coisas, é uma junção que te leva a ter um autoconhecimento. É de se conhecer. Através dos pés, a gente consegue mostrar para a pessoa como ela é e não o que ela está. E quando a gente estimula os pontos corretos, que tem a ver o órgão com aquela emoção, a pessoa consegue sair daquela situação. Então ela consegue se levantar, ela consegue sair de uma depressão, ela consegue ver cor na vida. E eu quis fazer mais. Eu resolvi ensinar essas pessoas, porque elas queriam levar para mais gente. Porque se deu certo com ela, ela quer levar para o marido, ela quer levar para o filho. E não importa a sua formação, a sua aptidão, a sua escolaridade, importa se você quer aprender e se você quer levar para aquela pessoa que você ama. E eu sei, terapeutas, que falar sobre físico e emocional com vocês é um dado que vocês, pelo menos a maioria que está aqui, já conhece, que para se estabelecer uma doença física, né, uma dor física, sempre há um emocional por trás. Então, alguns terapeutas trabalham mais com a parte fisiológica, outros trabalham mais com a parte de emoções. Porém, quando você faz a conexão dessas duas coisas, e quando eu falo a conexão, não é da boca para fora, porque veja bem, muitos acabam tendo conhecimento, por exemplo, que o corpo fala assim, uma leitura, né? O corpo fala dessa forma de como aquela pessoa é. Porém, faz o que com isso? Sempre é uma pergunta que eu acabava ouvindo, primeiramente de mim mesma. Quando eu aprendi as técnicas, eu falava, tá, eu já descobri que o emocional disto é tal coisa. Eu sei que o físico que está acontecendo com a pessoa de uma dor de cabeça pode ser por causa do fígado. Mas eu também sei que o fígado tem a ver com raivas, por exemplo, com crítica. Muito bem. Eu faço o que com isso agora? Tá, eu já sei, mas eu vou dizer o que para o meu paciente? Como eu posso ajudar aquele paciente a descobrir que aquele comportamento, aquele sentimento está levando ele àquela patologia? Foi exatamente aqui que eu comecei a desvendar o segredo. E é por isso que eu venho aqui para falar para vocês que o grande segredo é o elo do físico emocional. Uma coisa é você saber o físico, outra coisa é saber o emocional. Outra coisa é saber a junção, o elo definitivo, aonde você fica muito mais assertivo no resultado com o seu paciente. Então agora eu vou falar um dos passos muito importantes dentro da jornada de ser um bom terapeuta. Porque uma coisa é você ter estudado, você ter o conhecimento, ou seja, você recebe uma informação. Outra coisa é você saber pegar essa informação e transformar a vida de pessoas. É muito interessante como existe aqui uma distância muitas vezes para o terapeuta. Eu tenho a informação e ela só é uma informação. Ela é um conteúdo que está ali, mas eu não sei como usá-la. Então, nessa jornada, é muito necessário entender a origem da doença para depois fazer a transformação no seu paciente. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, passo a passo, como acontece. Então, vamos lá. O que primeira coisa vai acontecer com o ser humano?
vai acontecer um evento, porque nós seres humanos, nós vamos captar o que está acontecendo à nossa volta através dos nossos sentidos. Como é que a gente interage com o mundo? Através dos sentidos, seja a visão, a audição, a sinestesia, né, que é o sentir, é o toque. É assim que a gente faz uma leitura do externo. Então as coisas primeiro vão acontecer externamente, um evento que a pessoa vai assistir aquele evento, vamos até colocar aqui. Então, primeiramente tem um evento, tá? E vou dar um exemplo para vocês de eventos clássicos que podem acontecer aí no dia a dia. Vou colocar aqui um evento de uma criança, por exemplo. Então, vou lá. Essa criança tem 4 anos de idade. Ela tá com a mãe, né, os pais, enfim, aquele que a cria, tá tudo bem, é uma criança amada, é uma criança que foi desejada. E num determinado momento, a mãe dessa criança, que ama muito e tudo mais, tem a mãe dela, na qual essa mãe passou por um problema de saúde. E ela teve que ir com esta mãe para o hospital. Então ela vai falar para a criança, né? Olha, a vovó não está bem, ela está no hospital. 4 anos de idade, não vai entender muito sobre isso, mas vai ouvir o que a mãe está falando. E a mãe vai precisar se ausentar aí uns 2 dias, por exemplo. Então ela sai, vai para o hospital e essa criança fica. Só que para esse mundo desta criança, né, dentro dessa sinestesia do que ela vê, sente, ouve, ela acha que foi um abandono da mãe, porque a mãe simplesmente sumiu, ou a mãe deu preferência para a avó, por algum motivo, e que não foi para ela. Ali começa um sentimento de rejeição. Então o que acontece aqui? Primeiro tem um evento, a avó adoeceu, a mãe precisou ficar com essa avó, e a criança interpretou isso como um abandono. Então ela veio e interpretou esse evento. Aqui é a interpretação. Como abandono. Como se essa mãe rejeitou, essa mãe não estava lá. Então criou-se uma emoção naquela criança, né? Dentro do evento, do jeito que ela interpretou, então ela criou uma emoção. Qual é a emoção? Já falei aqui, abandono, se sentiu rejeitada. Aqui começou a criar dentro dela um trauma, um abismo, algo que ela sentiu que não faz parte daquela família, que não é tão desejada. Então, ela pode levar essa interpretação a um trauma de rejeição. Olha que coisa, né? Então a gente chega até aqui, a gente está falando sobre um trauma de algo que ela interpretou, os anos vão passando, ou mesmo, não precisa nem ser muito tempo, né? Ela pode, dali a algum tempo, começar a ter um problema de respiratório. Qual um problema de respiratório que pode acontecer? Que é um clássico quando acontece isso com uma criança, é a bronquite. Então, espera um pouquinho, a gente está falando fisicamente, a criança está com bronquite. Emocionalmente, ela se sentiu rejeitada. E por que ela se sentiu rejeitada, se ela era tão querida? Porque ela interpretou errado aquilo que aconteceu no meio ambiente dela. Então, ela vai ter uma patologia. Ou patologia, uma doença estabelecida. Então veja que interessante, a criança interpretou uma rejeição. A mãe, né, ela quando vê a crise daquele filho amado, né, que a crise de bronquite não é nada fácil, né, de assistir para uma mãe, né, a criança fica sem respirar, então ela vai pegar no colo, ela vai fazer, né, toda a atenção que ela puder para dar para aquela criança. E a criança, de novo, ela está tendo um estímulo que quando ela está doente, ela tem a atenção que faltou para ela naquele determinado momento, lá atrás, quando a mãe foi até o hospital com a avó, e que ela interpretou como abandono. Então começa a ficar um ciclo vicioso, então vem de novo um ataque de bronquite, e novamente todos os cuidados em cima. Então aqui a gente já está falando de uma patologia. Quando a gente está falando da patologia de bronquite,
é muito interessante que a medicina convencional, ela vai entrar exatamente aqui. Ela vai o quê? Há uma bronquite e precisa de medicamento, precisa de inalação, enfim, todo o que é necessário aí na medicina tradicional para uma bronquite. Então, daqui para frente, só vai pegar a patologia física, mas não vai ser olhado o que aconteceu antes. Aqui começa uma jornada muito importante e interessante para o terapeuta. Ele começar a compreender da onde que veio isso. E mais para frente, aí nessa semana da Reflexoterapia Transforma, vocês vão entender esse elo, como verificar isto através dos pés, para saber quais foram os eventos que começaram a fazer esse trauma, né? Aonde essa criança parou. Então aqui começa. Bom, se a gente vai para o lado do convencional, vai ter que haver estímulos, né? Vou até colocar aqui para que possa explicar. Estímulos. No caso, pode ser a medicação, tá? Que vai ser necessário para que estimule, que esse brônquios possa trabalhar direito, que esses pulmões possam trabalhar direito, essa criança respirar direito, enfim. Porém, aqui também entra estímulos, e agora entra nós, terapeutas, estímulos dentro daquilo das terapias onde você conhece, que vai ajudar esse paciente mirim, né? Isso que a gente está falando enquanto ele ainda está mirim, mas ele pode levar esse trauma para a vida inteira e que essa bronquite vai se transformar em asma e a coisa vai ficar muito maior. Quando a gente chega aqui nos estímulos, a gente vai sair do tradicional e agora a gente vai falar de sistema nervoso, tá? Sistema nervoso. É necessário nós compreendermos como o sistema nervoso trabalha no organismo para que a gente possa dar um estímulo correto através da reflexoterapia e trabalhar não só a patologia já instalada, mas todo o evento que veio anterior, do trauma, da emoção, da interpretação, né? A gente não muda o evento não tem como mudar. O evento foi aquele, a mãe saiu e a criança se sentiu abandonada, mas daqui para baixo, que tem uma interpretação, uma emoção, aqui a gente já pode mexer e pode modificar todo esse trajeto. E quando a gente está falando do sistema nervoso, eu acho bem legal para a gente exemplificar, o sistema nervoso no nosso organismo, ele é como se o nosso organismo fosse uma empresa. E uma empresa tem um dono, tem um diretor, e é ele que comanda tudo, mas ele precisa de um gerente operacional. Então o sistema nervoso é quem manda, é o nosso dono aqui dentro. E nós temos também os gerentes operacionais, que ele tem que estar alinhado com o sistema nervoso, que é o nosso sistema glandular. E que é ele que vai falar com o restante que trabalha aí no nosso organismo, que aí a gente vai pegar o sistema respiratório, que no caso aqui da bronquite é esse o caso. Então, há uma necessidade de entender o sistema nervoso, como ele funciona. E aqui os estímulos corretos, em áreas corretas, não é aleatório, você exatamente saber o que se trabalha para uma bronquite, que no caso aqui é o que a gente está falando, leva o sistema nervoso, através de estímulos neurais, a ele mesmo fazer a correção física e emocional, porque físico e emocional trabalham juntos. Você pode ver que aqui eu não falei nada de físico até eu chegar aqui na patologia. Eu falei só de emoções, interpretações e comportamentos. Quando estimulado o sistema nervoso corretamente, ele mesmo, que é muito interessante, não é o terapeuta, é o sistema nervoso daquela pessoa, quando estimulado corretamente, que leva à autocura. É o sistema nervoso que vai fazer a correção para que aquela patologia não existe mais, tanto fisiologicamente, tanto quanto emocionalmente. E isto é para todas as patologias. Posso usar um exemplo
inclusive de uma interpretação que não, como essa que não foi verdadeira dessa criança, né? A mãe não abandonou, né? Teve um evento que ela precisou sair, mas pode acontecer também uma interpretação onde é verdade, uma mãe que ela, dentro das capacidades dela emocional, não está 100% mãe. Aí a gente também vai falar de certos estímulos, vai falar de traumas que essa mãe também passou e que ela não consegue dar amor, significado para aquela criança. E ela também vai interpretar de verdade que ela foi abandonada. E aqui começa novamente o ciclo. E como eu disse, aqui tem como mudar alguma coisa para essa criança que realmente foi abandonada? O evento não. O evento foi esse. Houve um abandono de fato. Mas como ela vai interpretar daqui para frente, como ela vai mudar a emoção dela, eliminar um trauma, sim. Aqui entra a jornada de um bom terapeuta. E é isso que eu quero fazer passo a passo com você. Primeiro interpretar, saber como é essa origem da doença, o ciclo da transformação e ligar os elos físicos e emocionais. Muitos que estão aqui na semana da Reflexoterapia Transforma também me acompanham nas redes sociais e conhecem o professor Richard Shimada. E para aqueles que não conhecem, essa é a oportunidade. O professor Richard está comigo há muitos anos também desenvolvendo o método Pés que Falam. Richard, o que vai acontecer na segunda aula? Na segunda aula nós vamos mostrar para vocês as técnicas que mostram como tirar o raio-x do mapa mental de cada paciente que procura você, para que você tenha resultado logo na primeira sessão. Isso mesmo, vai ser como um raio-x do mapa mental do seu paciente. E se você quiser fazer alguma pergunta, tanto para mim quanto ao professor Richard, é só deixar aí nos comentários que a gente vai ter um prazer imenso de te responder. Então nós te aguardamos na segunda aula. Até mais. Até lá. Em julho deste ano, 2018, eu tive uma dor muito forte na coluna e travei. E exames, injeção, medicações fortes, tomando, e aquilo não estava melhorando. E eu me fechando no quarto, e eu chorava de dor. De um período para cá, eu sempre acompanhei um nódulo na tireoide. No final do ano, eu fui fazer o exame de controle e tinha surgido outro nódulo. Diferente desse primeiro, ele cresceu de uma forma desorganizada, uma forma diferente do outro, gerando uma suspeita e uma preocupação maior com ele. Até que Eduardo ligou para o nosso amigo Richard, pediu socorro para ele. Pelo amor de Deus, Dudu, eu não queria ver, não queria nada, não queria ver ninguém, eu só queria que aquela dor sumisse, que aquela dor passasse. A Reflexo, ela entrou na minha vida num período que eu tava com histórico de depressão, transtorno do pânico, muitas e muitas dores no corpo, muito problema no estômago e diversas outras coisas acontecendo, tanto internamente quanto externamente. Que qualquer movimento, a dor era terrível, era como se eu tivesse uma facada nas costas. Ele só podia pegar no meu pé. E foi o que ele fez. E eu comecei a buscar várias alternativas, né? Uma delas era o suicídio mesmo. A surpresa para quando a gente refez é que esse segundo nódulo desapareceu. E realmente, assim, ele desapareceu. Então, eu acredito isso a reflexoterapia, porque da mesma forma como ele surgiu, ele desapareceu. Eu já fui sentindo um certo alívio. Eu não estava entendendo nada. Que ele não só pegava no pé, nos pontos, aliviando dores. Não foi só isso. Ele conversava comigo de uma maneira que ele conseguia tirar coisas aqui de dentro que nem eu sabia
que existia. Coisas, assuntos mal resolvidos aqui que eu não sabia, que me atrapalhava. Até que enfim eu cheguei na reflexoterapia. Conheci a Patrícia Gervasoni num momento assim muito turbulento da minha vida, e ali eu comecei a aprender sobre a reflexologia podal, a reflexoterapia. Às vezes a gente desanda um pouco, né? O pezinho tá lá para contar. Aí o Richard fala assim para mim: o que você fez com você essa semana? Eu falei assim: ai meu Deus, eu nem sabia que eu tinha feito, mas tá lá e ele sabe, ele conta. Então assim, esse ponto para mim é maravilhoso, eu não ter que saber o que eu preciso falar pro meu terapeuta. E ali eu comecei a entender que cada órgão corresponde a uma emoção e um sentimento. E quando isso começou a ser tratado em mim através do curso, eu comecei a me entender e a entender o outro. Aí eu aprendi o que é olhar o outro, eu aprendi o que é olhar para mim e sentir o que nós fomos feitos, né, para ser, amar, cuidar um do outro. Gente, e na quarta sessão eu já não tinha mais as dores. Aquelas dores já tinham sumido, graças a Deus. E isso, gente, eu não tenho explicação. Não tem explicação como eu me sinto hoje, aliviada e feliz.